sou o Carlos Alberto, professor Zoim, e hoje nós vamos trabalhar aqui um assunto muito importante da cinemática, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, você começa a entender uma matéria, seja ela o que for, de qualquer das ciências do conhecimento humano, você começa a entender ela pelo nome. Na cinemática, a palavra movimento, ela pode ser entendida como sinônimo de velocidade. Retilíneo, linha reta. A palavra uniforme significa constante. Então, uniformemente, constantemente. E variado, porque muda. Então, aqui, se você for analisar, ó, eu vou estudar uma velocidade que é o quê? Variável. Então, agora a gente estuda um movimento em que a velocidade muda. Só que ela é constantemente variada. O que é isso? A taxa de variação dela é constante. E quem é a taxa de variação da velocidade? É a aceleração. Então, quem é constante aqui nesse estudo nosso? A aceleração. Vamos lembrar rapidinho aqui, ó. A aceleração escalar média, a aceleração escalar média, ela tem como fórmula isso aqui, ó, ΔV sobre ΔT, que é a variação escalar da velocidade pelo tempo. Quando a gente fala em unidade no sistema internacional, a unidade de aceleração média, qual que é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metro por segundo. E de tempo? Segundo. É essa brincadeira aqui, ó, que cai naquela história de metro por segundo ao quadrado. Mas aí, se eu falo para você, o que significa uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Tem aluno que às vezes eu pergunto isso, ele fala assim, significa que varia 2 metros a cada segundo ao quadrado. Aí eu falo, você entendeu o que você falou? Aí ele, não entendi. Por quê? A explicação de aceleração não está aqui, ela está aqui, ó. É aqui que você entende. Isso é o que você tem que guardar na sua cabecinha e no seu coração. O significado físico, a essência de aceleração está aqui, ó. Então, quando você vê isso aqui escrito, 2 metros por segundo ao quadrado, eu quero que entre decodificado na sua cabeça o seguinte, que aqui, na verdade, são 2 metros por segundo a cada o quê? Segundo. Ou seja, aquilo que eu falei, é a taxa de variação da velocidade. Significa que a minha velocidade está variando 2 metros por segundo a cada o quê? Segundo. Quando a gente fala na gravidade, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, você vai escrever 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu quero que você entenda que são 10 metros por segundo. Então, se eu lanço verticalmente esse pincel para cima, ele vai subir, como a gravidade está para o centro da Terra, está para baixo, ele sobe perdendo 10 metros por segundo a cada segundo e desce ganhando 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Por exemplo, se eu lanço esse pincel com 40 metros por segundo para cima, daqui a 5 segundos, qual a velocidade dele? Então você faz a conta, pode contar no dedo. Se ele perde 10 metros por segundo a cada segundo na subida e ganha o mesmo valor na descida, se ele tem 40, daqui 1 segundo, ele tem 30, 2 segundos, 20, 10 e 0. Aí ele fica lá? Não, porque a gravidade não parou de atuar. Então daqui a 5 segundos, ele ganha 10 e daqui a 6 segundos, 20 metros por segundo. Então, se eu jogar com 40, daqui a 6 segundos, qual a velocidade dele? 20 metros por segundo para baixo. Beleza? A questão do sinal a gente vai discutir daqui um pouquinho. Bom, quais são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Se a aceleração é constante, a velocidade é uma função do primeiro grau. A posição, também conhecido como espaço, é uma função do segundo grau. E se eu misturar as duas, vira a equação de Torricelli. Quer brincar para treinar um pouquinho a sua matemática básica, que é muito importante também para a física, uma das maneiras de se chegar na equação de Torricelli, bem legal, bem divertido para você brincar de exercitar a sua matemática básica, você isola o tempo aqui nessa equação e substitui nessa, e o gabarito é isso. Aí você chega aqui, ó,
é uma tarefinha boa para você treinar a matemática básica. Tudo bem? Mas o que eu quero hoje é discutir essas duas funções. São chamadas de funções horárias. Por que função horária? Porque é uma função que depende de quem? Do tempo. Daí o nome função horária. Beleza? E nós vamos discutir algo que costuma aterrorizar muita gente, que são os gráficos. Cara, gráfico, a pessoa às vezes olha para um gráfico e fica imaginando que aquilo é uma trajetória, por ali que o corpo está andando. Não é. Cuidado. Gráfico é uma relação matemática entre uma grandeza e outra. É uma relação matemática. É o valor de uma coisa em função da outra. Certo? Então a gente vai dar uma olhadinha em alguns tipos de gráfico aqui. Primeiro, gráficos de movimento, seja ele uniforme, uniformemente variado e até o chamado movimento harmônico, MHS, movimento harmônico simples, a gente sempre estuda 3 gráficos, todos em função do tempo: aceleração, velocidade e posição. Por questão de complexidade, vamos no mais simples primeiro. Aceleração em função do tempo. Característica do MRU, aceleração é o quê? Constante diferente de zero. Como é que é o gráfico de uma função constante não nula? O gráfico de uma função constante não nula é uma reta paralela à abscissa. Por que isso, professor? Por exemplo, se eu tiver uma aceleração aqui de esse valor, 2 metros por segundo ao quadrado. Se for 2 metros por segundo ao quadrado, o que significa? Que a minha velocidade está variando, né? Vamos pensar, ela está variando 2 metros por segundo a cada o quê? Segundo, certo? E no tempo 0, quanto que ela estava variando? 2. No tempo 1, 2. No tempo 2, 2. No tempo 3, 3. Então ela vai ser sempre 2. O que significa a aceleração ser 2? No caso aqui, ó, eu tenho uma aceleração positiva. O que significa essa aceleração ser positiva? Significa que a velocidade do corpo está aumentando? Depende. Depende de quê, professor? Quem manda no sinal da velocidade e da aceleração é a trajetória. Então, se a partícula estiver naquilo que a gente chama de movimento progressivo a favor da trajetória, a velocidade é positiva. Se a velocidade for positiva e a aceleração positiva, a velocidade está o quê? Aumentando. A partícula está ficando mais rápida. Mas, se a trajetória está para um lado e a partícula está andando para o outro, ela está no movimento contrário à orientação da trajetória. É conhecido como movimento retrógrado. E o sinal da velocidade no movimento retrógrado é negativo. Então, se a velocidade for negativa e a aceleração positiva, o corpo está freando. A gente fala que é um movimento desacelerado. Tudo bem? E o contrário acontece quando a aceleração é negativa. A aceleração constante, só que negativa. O que significa isso? Que o corpo está freando? Nananina, não. Se a velocidade for positiva e o A negativo, ele está freando. Se a velocidade for negativa e a aceleração também, ele vai estar o quê? Acelerando. A velocidade está em módulo aumentando, ele está ficando mais rápido. Tá? Esses movimentos têm nome, tá bom? Mas depois a gente discute essa história de nome aqui, que o nome não é o mais fundamental. É você entender como é que é o processo. Vou te mostrar isso aqui agora, beleza? Como é que funciona, então, o gráfico da velocidade em função do tempo? Se você olhar, a velocidade é uma função do primeiro grau. Como é que é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, do tipo y igual a b mais ax? Como é que é o gráfico disso aqui? É o quê? Reta. O A da equação, lá da matemática, faz o mesmo papel do nosso A aqui, ó. Ele é chamado de coeficiente angular. Se o A for positivo, a gente tem uma reta que a gente chama de reta crescente. Por que chama reta crescente? Porque o valor de y cresce com o tempo. Certinho? Então, eu tenho 3 gráficos possíveis. Eu tenho esse gráfico aqui, ó. Pode ser isso,
pode ser isso. E pode ser isso. Agora, vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Tá? Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Aqui, ó, a velocidade no tempo zero, que a gente chama de velocidade inicial, ela é igual a zero. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar no pincel caindo, né? Vou até usar um outro objeto, só um segundinho. Vamos pensar o seguinte, eu tenho essa borracha aqui na minha mão. Eu estou falando num movimento em que a aceleração é positiva. Vamos pensar no movimento vertical. Então, para a aceleração ser positiva, ela tem que estar a favor da trajetória, porque quem manda no sinal da aceleração e da velocidade é a trajetória. Para onde que é a gravidade? Para baixo. Então, se a aceleração do meu movimento vai ser a gravidade, e eu quero que ela seja positiva, eu vou ter que orientar a minha trajetória para onde? Eu vou ter que orientar a minha trajetória para baixo. Tudo bem? Aí o que a gente tem aqui, ó? Se eu solto essa borracha do repouso, ela cai ganhando velocidade, certo? Então a gente fala que ela está a favor da trajetória, ela está no movimento progressivo, tá? Velocidade positiva, porque está a favor da trajetória. E ela, se ela está ganhando velocidade, ela está no movimento progressivo acelerado, né? Se a gente colocar números, se eu for quantificar, em 1 segundo ela ganha 10 metros por segundo, 2 segundos, 20 metros por segundo. Então, o gráfico deste movimento que você está vendo aqui, ó, o gráfico deste movimento é esse aqui, ó. Ela está no movimento progressivo acelerado. Progressivo porque está a favor da trajetória e acelerado porque o módulo da velocidade está aumentando. Tudo bem? Então, este movimento, o gráfico é isso. Certinho? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a velocidade inicial, que é a velocidade no tempo zero, aqui, ó, ela já é o quê? Positiva. E se você for olhar, todos os valores de V aqui, ó, são positivos. Se a velocidade é positiva, o movimento é o quê? Progressivo de novo. Agora vamos quantificar a coisa. Olha para cá. À medida que passa o tempo, ó, se eu colocar números, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, a velocidade está aumentando em módulo. Então, de novo, eu tenho um movimento o quê? Progressivo, acelerado. Como é que é isso, professor? Como é que é esta velocidade aumentando, mas a velocidade inicial já não era mais zero? Por exemplo, volta aqui, ó. Você não está vendo a borracha. A hora que você começar a ver a borracha, começa o tempo. Então, esse movimento que você está vendo aqui, ó, a hora que você começou a ver a borracha, ó, ela já tem uma velocidade, correto? E essa velocidade está o quê? Aumentando. Então, esse movimento é um movimento progressivo, porque está a favor da trajetória, e acelerado, porque a velocidade está aumentando. Só que a velocidade inicial não é zero, ela já era positiva. Então, o movimento que você acabou de ver, cadê o gráfico dele? É esse aqui, ó, progressivo acelerado. Tudo bem? Agora, e este movimento aqui? Se você analisar, este último movimento, o V0 é negativo. Então você vai olhar para cá e pensar o seguinte, ó, todos os valores de V aqui, ó, não são negativos? Se o movimento é negativo, a partícula está andando contrário à orientação positiva da trajetória. O nome desse movimento é movimento o quê? Retrógrado. Tudo bem? Gente, neste ponto, qual é o valor da velocidade nesse ponto? Parabéns para quem falou o quê? Zero. Então, neste ponto, a velocidade é nula. Agora, pensa comigo. Se uma partícula tem menos 20 metros por segundo, menos 10 metros por segundo e 0 metros por segundo, ela está freando, ela está parando. Então, ela está no movimento retrógrado, o quê? Retardado. Se ela está parada, e note que agora, ó, daqui para cima, os V's não são positivos, então o movimento é o quê?
progressiva, ela está a favor da trajetória. Então, esse aqui é um movimento progressivo. Vamos quantificar, põe números aqui para você imaginar. 0 metro segundo, 10 metros segundo, 20 metros segundo. Esse movimento é progressivo o quê? Acelerado. Então, olha que legal. Primeiro, olha que legal que é isso aqui. O gráfico é uma reta contínua. Mas você percebeu que aqui você tem uma inversão de sentido? Algo parecido não, idêntico a isso. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu jogo essa borracha, esquece a minha mão, pensa na borracha só depois que ela sai da minha mão. Depois que ela saiu da minha mão, o que acontece com ela? Ela sobe, para e desce. Quando ela sobe, ela não está contrária à trajetória? Então ela e não está freando? Isso é visual, você vê ela freando. Então ela subiu, ó, movimento progressivo retardado, ela freou, e depois ela desce em movimento o quê? Progressivo acelerado. Vê se você consegue visualizar isso. Ela subiu, subiu, parou, desceu, desceu, desceu. Para essa trajetória aqui, ó. Tá? Então tá lá, ó. Subiu, parou e desceu. Progressivo retardado, retrógrado retardado, progressivo acelerado. Tudo bem? Vou mostrar rapidinho para você agora o caso contrário, com o V negativo. Tá bom? Pessoal, então voltando aqui, ó. E se a aceleração for negativa? Aí a minha função do primeiro grau será uma função decrescente. Se o A for negativo, função decrescente. Por que decrescente? À medida que eu aumento o valor de T, eu diminuo o V. Beleza? Então aqui os três gráficos. Interpretação desses gráficos agora. O que eu tenho aqui? Ó? O V0, a velocidade no tempo zero é zero. Tá? E aqui eu vou usar a mesma história que eu fiz aqui. Ó, só que veja bem. Para que eu tenha uma aceleração agora, que é a gravidade, para que ela seja positiva, tá? Perdão, minto. Para que ela seja negativa, positiva eu fiz de lá. Para que ela seja negativa, esta minha trajetória agora, lá estava para baixo, aqui eu vou orientar ela para onde? Para cima. Então o que eu vou ter agora? Vou usar o mesmo exemplo para você. Se eu solto a borracha aqui, ó, ela está contrária à trajetória, velocidades negativas, movimento retrógrado e acelerado, porque ela ganha velocidade. Então está aqui, ó, retrógrado, acelerado. Tá? Retrógrado por quê, professor? Porque as velocidades são negativas. Acelerado por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando. Se você for quantificar, menos 10 metros por segundo, menos 20 metros por segundo, menos 30 metros por segundo. Diferença desse para esse. Todos os sinais da velocidade são negativos. Movimento de novo o quê? Retrógrado. Põe valores. Menos 10, menos 20, menos 30 metros por segundo. Retrógrado o quê? Acelerado de novo. Qual é a diferença? É aquele caso que eu te falei da partícula aqui, ó. Quando você começa a ver, ela já tem uma velocidade negativa, tá? E continua aumentando. Então tá aqui, retrógrado acelerado. E para fechar, tá? A gente tem esse último caso, que é o caso. Todos os V's aqui são positivos, movimento o quê? Progressivo. Neste ponto, quanto vale a velocidade? V igual a zero. Daqui para baixo, velocidades negativas, movimento o quê? Retrógrado. Se as velocidades, vamos pôr números, 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, 0 metros por segundo, ele está freando. Progressivo o quê? Retardado. Esse outro está parado, menos 10, menos 20 metros por segundo. Retrógrado o quê? Acelerado. Fechou? E para encerrar, para a gente acabar a aula, o espaço em função do tempo, no movimento uniformemente variado, é uma função do segundo grau. Função do segundo grau, por enquanto, na nossa vida, o gráfico é apenas o quê? Uma parábola ou para cima ou para baixo. Quando que eu tenho uma parábola para cima? Se o termo que multiplica a variável ao quadrado, no caso meu, o A, se ele for positivo, eu terei uma parábola com concavidade para onde? Para cima. Se ele for negativo, eu teria uma parábola com concavidade para onde? Para baixo. Como é que fica a interpretação disso aqui? Ó? Parábola para cima, parábola para baixo. Vou fazer uma análise mais simplificada aqui, bem rapidinho, para você entender o funcionamento disso. Olha só.
Se eu pegar essa parábola e dividir ela em antes e depois do vértice, o que eu tenho aqui? Ó? À medida que vai passando o tempo, as posições estão diminuindo. Eu estou andando contrário à trajetória. Então aqui o movimento é o quê? Retrógrado. Depois do vértice, as posições estão aumentando. Então estou no movimento o quê? Progressivo. Estou a favor da trajetória. Se eu estava em movimento retrógrado, para eu inverter o sentido do movimento, está subindo e volta. Para inverter o sentido do movimento, tem que fazer o quê? Parar. Adivinha o que aconteceu no vértice? A velocidade é quanto? 0. Se eu estou em movimento retrógrado e parei, é porque era um movimento retrógrado o quê? Retrógrado o quê? Retardado. Se eu estou parado e entrei em movimento, eu fiz o quê? Acelerei. Por isso, progressivo, acelerado. Qual o gráfico da velocidade que está associado a esse? Esse aqui, ó. Retrógrado, retardado, progressivo, acelerado. Muitos vestibulares, às vezes, fazem esse tipo de questão, para você associar um gráfico a outro. E para encerrar, se a aceleração for negativa, com cavidade para baixo, inicialmente eu estou andando a favor da trajetória, os meus espaços estão aumentando, o movimento o quê? Progressivo. Depois do vértice, estou andando contrário à orientação positiva da trajetória, movimento retrógrado. Para sair do progressivo em linha reta e virar retrógrado, eu tive que parar. Então aqui a velocidade de novo é quanto? 0. Se eu parei, era um movimento progressivo, o quê? Retardado. Se eu entrei em movimento e estava parado, é porque o retrógrado, o quê? Acelerado. Beleza? Depois eu quero falar para você, no nosso próximo encontro, eu vou falar umas propriedades de gráfico para você e a gente vai fazer alguns exercícios. Tudo bem? Então, um beijo para vocês, muito obrigado, bom estudo.